Onde enviar a encomenda? Quanto custa para usar o melhor envio? Precisa ter CNPJ? Quem paga o valor do frete? Melhor envio é só para quem tem site? Bom, neste vídeo eu responderei essas e outras perguntas sobre o melhor envio. Você pode conferir todas elas na minutagem que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, combinado? Se você ainda não me conhece, muito prazer, seja bem-vindo aqui no canal. Me chamo Isis Lemos e trabalho com vendas online há mais de 8 anos. E hoje ajudo pequenos empreendedores que estão começando a divulgarem seus negócios, a venderem mais, tudo relacionado a vendas. Então, se esses assuntos te interessam, aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder quando eu postar um vídeo novo. E me segue também lá no Instagram, onde eu estou sempre respondendo as perguntinhas de vocês. A primeira pergunta que eu vou responder é: pelo melhor envio, consigo enviar com meu CPF para os clientes ou preciso ter um CNPJ? Então, se você estiver começando agora e você ainda não tem um CNPJ, você vai começar enviando com o seu CPF de forma informal mesmo, não tem problema, você pode se cadastrar no melhor envio com o seu CPF, não é obrigatório que você tenha o CNPJ. A maioria das transportadoras aceitam envios com o CPF e com declaração de conteúdo, então você vai conseguir fazer os seus envios normalmente. A segunda pergunta é: qual a taxa para pagar a etiqueta no melhor envio? Então, já vou responder vocês que não tem taxa. O valor da etiqueta do melhor envio é o valor do frete, então você não paga nada além da etiqueta. Não tem mensalidade para se cadastrar na plataforma, você se cadastra no melhor envio de forma gratuita. Você só vai pagar os envios que você fizer. Inclusive, uma coisa legal também é que se cadastrando no melhor envio, você não tem obrigação nenhuma com valor mínimo ou quantidade mínima de envios por mês. Terceira perguntinha: o melhor envio é só para quem tem site? Vendo só pelo Instagram? Não, o melhor envio é para todo mundo. Se você tiver uma plataforma como a Nuvem Shop, que eu sempre recomendo aqui no canal, você consegue fazer integração no seu site também, mas se você vende pelo WhatsApp, se você vende atendendo pelo Instagram, não tem problema, você consegue utilizar o melhor envio da mesma forma. A diferença é que você vai ter que pedir os dados do cliente e digitar e preencher tudo manualmente na hora de emitir a etiqueta pelo melhor envio. Tendo um site, isso é feito de forma automática, porque o site vai mandar as informações direto para o melhor envio. Então você só vai mesmo pagar e imprimir a etiqueta. Inclusive, quando eu comecei a usar o melhor envio na minha loja em 2018, eu fazia dessa forma, eu digitava tudo manualmente, porque quando eu comecei a usar o melhor envio, eu não tinha site ainda. E depois que eu criei o meu primeiro site, a plataforma que eu usei não tinha integração com o melhor envio. Então eu tinha que fazer tudo de forma manual, mas funciona bonitinho, não tem problema nenhum. Próxima pergunta: eu vou fazer o meu primeiro envio e gostaria de saber qual correio recebe meu produto se eu enviar usando o melhor envio. Então, uma ótima pergunta. Geralmente as pessoas que começam a fazer envios, elas vão direto no Correios, que é a transportadora mais conhecida no Brasil, mas é importante lembrar que não são todos os correios que aceitam envios pelo melhor envio. Então, será possível fazer os envios pelos correios usando uma etiqueta do melhor envio se aquela agência que você for na sua cidade, ela aceitar despachos na modalidade PLP, pré-lista de postagem. Nesse caso, são todas as agências próprias dos correios, as ACs, e também as agências do Correios franqueadas, as AGFs. Então, por exemplo, se for um CD, um centro de distribuição, você não vai conseguir enviar. Então, você pode confirmar isso direto na agência mais próxima da sua casa, por exemplo, a que você faria o envio. Se você for lá e perguntar, eles vão conseguir te informar. Ou até mesmo na hora de fazer a simulação do frete, calcular o frete no site do Melhor Envio, se aparecer alguma agência como melhor ponto, você também pode usá-la para fazer os seus envios. Próxima pergunta. Agora é uma pergunta bem complexa que eu recebi aqui em um dos vídeos, tá? Então a pessoa mandou várias perguntas. A primeira é: quando o cliente vai escolher uma transportadora na hora da compra no melhor envio, ela já sabe qual é? Então vamos lá para esclarecer isso daqui. O cliente ele não vai no melhor envio para comprar nada, para escolher nenhuma transportadora. Ou ele vai no seu site se você tiver um, e aí se você integrou com o melhor envio, vão aparecer as opções para ele direto no seu site. E aí, dependendo de quais opções tem disponíveis, quais você liberou para fazer os envios também, ele vai poder escolher de acordo com todos que aparecer. Então ele vai saber se é correio, Jadlog, log, ele vai saber qual é a transportadora, tá? Se você não tem um site, você está atendendo o cliente, aí ele vai saber se você falar. Então, quando você fez a simulação do frete, você pode passar para ele as opções que você quiser. Se você não passar todas as opções, você pode passar, por exemplo, vamos dizer assim, as principais. As que eu passava para o meu cliente quando eu atendia manualmente era PAC do Correios, Sedex pelo Correios e opções também da Jadlog. Na época eram as que eu oferecia, eu não oferecia outras porque às vezes ficava muito longe
para eu levar. Então, para mim não compensava tanto e naquela época também não tinha opção de log, né? Enfim, tinham menos agências disponíveis. Então, eram as que eu oferecia. Então, ele podia escolher se ele queria um preço melhor, se ele queria um prazo melhor. Eu dava as opções e ele escolhia qual preferisse. Então, se você falar para ele, ele vai saber. Segundo, quando chega o pedido, dá para ver já a transportadora escolhida pelo cliente, sim ou não? Então, supondo que você tem um site lá na Nuvem Shop, integrou o melhor envio, o cliente fez a compra e escolheu a transportadora. Quando aparecer o pedido para você que o cliente fez, vai aparecer na forma de envio qual foi a transportadora e a modalidade que ele escolheu de envio. Então, se for Correios, por exemplo, vai aparecer em Correios Sedex, Correios PAC. Então, vai aparecer para você também. Todas as vezes que for feita uma venda sendo entrega pelo melhor envio, eu tenho que enviar o produto pela transportadora que o cliente pagou ou posso escolher outra? Então, vamos supor que a pessoa foi lá no seu site e escolheu Correios PAC. Só que você tem uma agência da Jadlog mais perto da sua casa e o frete fica até mais barato. Então, você pode enviar usando a Jadlog? Bom, teoricamente você pode, mas se você deu a opção para o cliente escolher e ele não escolheu essa, ele escolheu outra, não faz muito sentido você enviar por outra. Se o cliente escolheu aquela transportadora e aquela modalidade, foi por algum motivo. Se ele escolheu o Correios sendo mais caro, provavelmente é porque talvez ele confie mais no Correios. Ou se ele escolheu um frete ali que para ele era mais barato, ele vai querer enviar mais barato. Ou se ele escolheu um Sedex, talvez é porque ele quer receber logo. Então, assim, enviar diferente do que o cliente pediu, eu não recomendaria, tá? Então, se você, por exemplo, não quer oferecer o PAC, porque pela Jadlog tem uma opção que sempre sai mais barato, ou pela Log, então você não deixa essa opção no site disponível, você desabilita, tem como você desabilitar quais são as modalidades que você não quer que apareça para o seu cliente. Ou se você estiver atendendo o cliente no WhatsApp, no Instagram, você vai oferecer para ele as formas que você quer que tenha disponível. Você não vai mostrar tudo se tiver alguma lá que é muito longe e você não vai conseguir levar. Se tiver algum motivo para você querer isso, eu recomendo você falar com o cliente e perguntar: tá tudo bem se eu fizer o envio pela transportadora tal? Inclusive já aconteceu comigo. A gente ia fazer o envio pelo Correios, só que o Correios estava com o sistema fora do ar naquele dia, então a gente não conseguiu fazer o envio. A gente mandou mensagem pro cliente, falou: tá tudo bem se a gente fizer o envio pela Jadlog? Porque o Correios está fora do ar e eu não sei quando que volta, então pode levar dias, pode levar horas, e a gente não consegue ficar no Correios esperando voltar sem saber quando volta. E ele falou: não, tudo bem. E a gente enviou pela Jadlog sem problema nenhum, mas o cliente estava ciente, tá bom? Quarto, toda vez que eu fizer uma venda, vou ter que preencher os dados no site do Melhor Envio? Como eu falei, se você tiver um site na Nuvem Shop e o Melhor Envio integrado ao seu site, a Nuvem Shop vai mandar os dados do cliente do pedido também direto para o Melhor Envio. Então você só vai de fato lá no Melhor Envio pagar a etiqueta e imprimir. Você não vai precisar digitar todos os dados, a menos que tenha alguma coisa errada e você precise fazer edição, mas ele manda os dados automaticamente, tá bom? Então é bem prático. Próxima pergunta. Eu só posso despachar a encomenda apenas na agência indicada pelo Melhor Envio ou posso ir em outra filial da mesma transportadora, Correios? Se for uma agência do Correios, você consegue enviar por qualquer agência que aceite esse tipo de despacho, esse tipo de envio, como eu falei antes. Se ele aceitar despacho por PLP, você pode levar em qualquer agência do Correios. Se for em outra transportadora, você tem que escolher qual é a agência que você vai fazer o envio. Ou se você escolher algum envio para enviar pelo melhor ponto, que geralmente tem preços mais baixos, você vai ter que usar o melhor ponto que você indicou também lá na hora de comprar aquela etiqueta, tá bom? Então, você vai colocar que ficar melhor para você enviar. Geralmente a gente já escolhe qual a gente vai achar mais fácil, mais prática pra gente, né? Por algum motivo, porque fica mais perto, porque fica a caminho de algum lugar que a gente passa. Tem uma dúvida muito comum que sempre acaba surgindo que eu vou responder agora. Eu fiz uma venda pelo Melhor Envio no meu site da Nuvem, mas ele cobrou R$ 8,00 do meu cliente e R$ 30,00 meu. O que será que aconteceu? Então deixa eu compartilhar isso com vocês, porque o que acontece quando no seu site aparece um valor mais baixo e na hora que você vai comprar a etiqueta, o valor está bem mais caro que o cliente pagou. Ou vice-versa. Às vezes para o cliente aparece um valor muito mais caro e para você aparece um valor bem mais barato. Então podem ter acontecido algumas coisas, eu vou explicar aqui para vocês. Todas as vezes, 100% das vezes que eu ajudei alguma seguidora que teve esse problema e que veio falar comigo, foi por algum erro de digitação na hora de preencher ou a etiqueta ou de cadastrar os produtos no site. Então, quando você cadastra os produtos no seu site, você tem que colocar o peso daquele produto e as dimensões.
mas não do produto sozinho, e sim do produto junto com a embalagem que vai ser utilizada para fazer o envio dele, que a maioria das vezes não é a mesma embalagem do produto. Até tem alguns produtos que vêm em uma caixa já, que pode ser usada para fazer o envio, aí você passa talvez um papel pardo, e aí as dimensões e o peso vai ficar praticamente igual. Mas se você vai colocar aquele produto dentro de uma embalagem, você vai colocar algum enfeite, preparar aquela caixinha com algumas coisas, colocar um brindezinho, enfim, você vai trabalhar aquela caixinha ali para ficar uma experiência de compra legal, muitas vezes a caixa vai ser maior do que aquele produto e também o peso vai ser maior do que só o peso do produto sozinho. Então, o certo, quando você vai cadastrar o seu produto no site, é colocar o peso do produto como se ele já tivesse embalado para enviar. E se você não tem site, você vai comprar a etiqueta manualmente, ou até se você tem site, mas na hora de comprar a etiqueta você vai digitar os dados manualmente, o que você tem que tomar cuidado, inclusive na hora de cadastrar o produto também, é no peso. Então, o peso que você coloca, tanto no Melhor Envio quanto no seu site, tem que estar em quilos. E o que acontece é que muitas vezes a pessoa digita o peso em gramas. Então, se o produto pesa 300 gramas e você colocar 300, ele vai ler como 300 quilos. Então, você tem que digitar em quilos, que seria 0,3 quilos, ou seja, 300 gramas. Se você não sabe fazer a conversão, é só dividir por 1000. Ou você vai no Google e coloca quanto é X gramas em quilos. Vai aparecer uma calculadorinha para você poder fazer a conversão também. Então você tem que colocar o peso sempre em quilos, senão vai dar errado. Porque os fretes eles têm faixas de preço conforme as dimensões da embalagem e o peso. Para ter muita diferença com relação à dimensão, tem que ser uma diferença muito grande. Então vamos considerar, por exemplo, só as faixas de peso. Então vamos dizer que de 0 a 300 gramas seja um valor, de 300 gramas a 500 gramas seja outro valor, de 500 gramas a 1 quilo, outro valor. E a partir de 1 quilo, de 1 em 1 quilo, vai mudando também. É mais ou menos assim. O preço de um envio de 350 gramas não está na faixa do 0 aos 300. Já passou dos 300, vai estar na faixa de 300 a 500. Então vai ser um preço maior do que um produto de 250 gramas. Ou seja, se o produto tem 300 gramas e você colocou 300 lá, ele vai calcular 300 quilos, então o frete vai ser muito maior. Se na calculadora do seu site aparecer que não tem frete disponível para fazer, é porque você colocou o peso em quilo. Tem muitas transportadoras que não fazem envios de coisas muito pesadas assim. Se forem 50 gramas, 80 gramas, você tem que botar 0,08 lá no Melhor Envio na hora de comprar a etiqueta. E na hora de cadastrar o produto no site, também 0,08, porque aí sim vai corresponder à faixa de peso certa. Se você botar 80, ele vai calcular para 80 quilos e não para 80 gramas. Beleza? Próxima pergunta. Mesmo a cliente já pagando frete, temos que pagar o frete lá no Melhor Envio com o nosso dinheiro do nosso bolso? Estou um pouco perdida. E aí, para complementar uma outra pergunta muito parecida. Isis, o valor da etiqueta do Melhor Envio sai da venda que a gente fez para o cliente ou é pago separado? Vamos imaginar que você fez uma venda para o cliente e o cliente pagou R$100 de produtos que ele comprou e o frete de R$18. Então, o total que ele pagou foi R$118. Então, ele pagou o valor do frete. Isso se você não tiver colocado nenhuma promoção de frete grátis, nada do tipo. Vamos falar que você cobrou o valor do frete do cliente normalmente e ele pagou aquele valor do frete. Então, nesse caso, como que funciona? Se o cliente pagou os R$118 ali correspondente ao total da compra dele, para você, vamos dizer que ele pagou por Pix. Se ele pagou R$118 para você no Pix, o dinheiro foi para sua conta. Então, na hora que você vai no Melhor Envio comprar a etiqueta, tem que pagar aquela etiqueta ali, porque o envio precisa ser pago. O cliente não pagou direto para o Melhor Envio. O frete não está pago. O cliente te pagou o valor correspondente ao valor do frete. Mas o frete em si não está pago lá no Correios, não está pago na transportadora e nem no Melhor Envio. Então, na hora de comprar a etiqueta no Melhor Envio, você vai utilizar o dinheiro que ele te pagou, que está na sua conta, por exemplo, e aí com esse dinheiro correspondente ao valor do frete, você vai pagar para comprar a etiqueta. Então, ele vai sair do seu dinheiro, mas foi o cliente que te deu aquele dinheiro. Ele está na sua conta porque o cliente já pagou para você, tá bom? Então, quando a gente vai comprar alguma coisa em um site e a gente tem um frete lá para pagar, a gente não está pagando para a transportadora que vai enviar. Alguém tem que pagar para a transportadora enviar, ela não faz o envio de graça. Então, quem vai pagar para a transportadora com o dinheiro que o cliente deu ali, vai ser a própria loja, o próprio vendedor, tá bom? Então,
É assim que funciona. Mais uma dúvida. Fiz o cadastro no Melhor Envio. Caso o cliente escolha a log, consigo enviar no Correios normal? Não consegue. A log é uma transportadora e o Correios é uma outra transportadora. Eles são concorrentes. Você não consegue emitir uma etiqueta do Correios e enviar na log e nem emitir uma etiqueta da log e enviar no Correios. Não faz sentido. Você vai enviar ou na própria agência da transportadora que você escolheu ou no Melhor Ponto se for um envio no Melhor Ponto, tá? Então, na hora de comprar a etiqueta, você sabe onde você vai enviar. Se você comprou a etiqueta da log, você vai enviar pela log. Ou se você comprou uma etiqueta da log para enviar pelo Melhor Ponto, você vai usar o Melhor Ponto para enviar, que não seja uma agência do Correios. Se o Melhor Ponto for também uma agência do Correios, lá você só pode enviar as etiquetas do Correios. Se o Melhor Ponto for qualquer outro estabelecimento, você pode enviar todas as etiquetas nesse Melhor Ponto, inclusive a do Correios, tá? Mas você não pode ir na agência da transportadora e enviar o produto com uma etiqueta de outra transportadora. Isso não pode fazer. Estamos quase finalizando, é muita dúvida que as pessoas têm e, como eu falei, vou responder todas essas dúvidas. Então a penúltima que eu vou responder aqui é o seguinte: a pessoa comentou no meu vídeo, Melhor Envio é caro. Eu que trabalho com vendas não recomendo, mandando via PAC para outra cidade sai um pouquinho mais em conta. Não faz muito sentido essa afirmação, porque o PAC é uma modalidade do Correios. Então, se você vai direto no Correios e enviar por PAC, você vai pagar o valor do balcão. Se você entrar no Melhor Envio, você vai estar utilizando o contrato que o Melhor Envio tem, que é um contrato muito grande com o Correios, ou seja, com valores mais baratos, porque o contrato é a única forma que o Correios consegue dar desconto para o cliente, indo direto na agência, pagando lá no balcão. Você não tem desconto algum, não tem como, me dá um descontinho aí, eles não vão te dar. Então, a única forma é fazendo um contrato com o Correios. E o Melhor Envio tem um contrato muito grande. Então, quando a gente usa o Melhor Envio, a gente está, na verdade, utilizando o contrato do Melhor Envio com aquelas transportadoras. Então, não tem como o Melhor Envio sair mais caro do que direto no balcão. Então, se a pessoa foi lá no Melhor Envio e ela fez o cálculo e deu um valor, e lá direto no Correios saiu mais barato, alguma coisa foi feita errada. Quando isso acontece é porque a pessoa, na hora de calcular o frete, colocou alguma informação errada. Então, vou dar um exemplo que aconteceu real para vocês entenderem, tá? Tá aparecendo na tela para vocês os dados de um envio que uma pessoa fez e deu uma diferença de R$ 1,88 a mais. Então, quando ela foi preencher os dados lá do Melhor Envio, estava dando um valor. Quando chegou lá no Correios e a pessoa ali da agência fez a conferência se os dados que ela colocou estavam certinho, porque se você pensa que você vai colocar ela aqui a 100 gramas achando que vai pagar mais barato e ninguém vai perceber, não é assim que acontece. Lá na agência do Correios ou no transportador que você enviar, eles vão conferir se os dados que você colocou na etiqueta batem com os dados reais. Eles vão medir, eles vão pesar e vão conferir. Então, nesse caso, foi isso que aconteceu. Além das dimensões terem sido colocadas diferentes, no caso da altura deu igual, a conferência deu igual, mas a largura, na hora de comprar a etiqueta, ela botou que tinha 12 centímetros de largura, quando na verdade tinha 16, e 16 de comprimento, quando na verdade tinha 20. Então tinham ali 4 centímetros a mais que ela não colocou. Então as dimensões estão erradas. Além das dimensões, ela também colocou o peso errado. Então ela colocou que tinham 410 gramas, quando na verdade na conferência tinha 520 gramas, 0,52 quilos. Então, como a partir de 500 gramas é uma outra faixa de preço, ela tinha pago na etiqueta um valor para a faixa de até 500 gramas, porque ela tinha botado que deu 410 gramas, só que na hora de conferir deu 520 gramas, então já era uma outra faixa de preço que aquele envio se enquadrou. Então, por isso que deu essa diferença no valor aqui, tá? Então, ela pagou ali 27 e pouquinho, quando o preço correto era 29 e pouquinho, tá bom? Então, tem que colocar tudo direitinho. Provavelmente, essa pessoa não deve ter considerado a embalagem que ela usou para enviar o produto. Ela pesou só o produto ali, ou mediu só a caixinha do produto, e depois colocou em uma outra caixa para fazer o envio, e aí deu um peso maior mesmo e se enquadrou em uma outra faixa de peso. Então, não adianta querer se pagar de espertinho, falar que vai colocar os dados errados na hora de comprar a etiqueta para pagar mais barato, porque depois eles vão fazer a conferência e a diferença vai ser cobrada. Ou se você pagou a mais, eles conferiram lá que se enquadrava em uma faixa de preço ali menor do que de fato você pagou, vai entrar como saldo na sua melhor carteira também, tá bom?
lá do Melhor Envio, e aí você pode utilizar aquele saldo nos próximos envios que você fizer. E a última pergunta de todas é: como consigo emitir a declaração de conteúdo pelo Melhor Envio? Então, vou mostrar para vocês, é super fácil de fazer lá no site do Melhor Envio. Na hora que você vai comprar a etiqueta, vai ter um espacinho onde você tem que colocar se você vai utilizar a declaração de conteúdo ou nota fiscal. Se você não emite nota fiscal, você quer enviar com declaração de conteúdo, você vai selecionar a declaração de conteúdo e vai ter que preencher o que tem dentro daquela caixa. É super simples. No meu caso, por exemplo, que eu enviava acessórios pet, vamos dizer que eu colocasse lá acessórios pet na descrição e o preço é o valor total que o cliente pagou pelos produtos, tá? Só pelos produtos. Então, soma ali todos os produtos e coloca. Ou se o seu site for integrado com o Melhor Envio, ele já vai mandar essas informações direto para o Melhor Envio e a declaração já vai aparecer pronto para você imprimir. Você não vai ter que preencher um por um, beleza? Então é super simples assim que faz, não tem segredo nenhum, é muito mais fácil do que você imagina. Inclusive aqui no canal já tem uma playlist sobre envios. Tudo que você imagina sobre envio tem nessa playlist, inclusive eu fazendo envio na prática, desde a hora de comprar a etiqueta, montar a caixinha, até levar de fato lá na agência do Correios ou em alguma transportadora também. Assiste lá pra você ver como é super simples fazer envio, muito mais simples do que você imagina. Ah, e vale lembrar, eu tava esquecendo já, mas eu consegui pra vocês um cupom exclusivo com o Melhor Envio, 20% de desconto nos seus 10 primeiros envios. Você vai usar esse cupom aqui, ó, ISIS20, lá na hora de comprar a etiqueta no Melhor Envio. Lembrando que ele é válido para quem nunca fez envio, tá? Para novos usuários. Então, se você já utilizou o Melhor Envio antes, aí não vai funcionar para você. Mas se você ainda não utilizou, corre lá, se cadastra que é bem rapidinho e usa o meu cupom para você ganhar o desconto que você merece. Você ficou até agora, então você merece o desconto. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, deixa um like como forma de agradecimento, até para me ajudar a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas que possam ter essas dúvidas aqui, que possam estar precisando desse conteúdo. E se inscreve no canal, para você não perder quando eu postar um vídeo novo e aprender mais comigo para eu conseguir te ajudar a sua loja a crescer também. Então, se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu possa responder vocês. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!